Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de julho, né, que eu fiz na Maratona Literária de Inverno e na Louca do Terror. E sim, você deve estar vendo esse vídeo em setembro, eu tenho consciência que ele tá super atrasado, mas assim, gente, eu tô com muita dificuldade de horários, né, então assim, tô fazendo o que eu posso, tá? É no tempo que dá, no tempo que encaixa. Mas o bom é que vídeo assim não faltou, né? Porque sempre tem algum videozinho reserva guardadinho que eu deixo aí pra vocês assistirem sempre, tá? Acho que nesse mês eu até consegui ler vários livros, apesar das 300 mil coisas que estavam acontecendo. Inclusive, vários deles já tem conteúdo aqui no canal, então eu não vou entrar tão a fundo em cada um dos livros, até porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e eu também não quero ser repetitiva com coisas que já tem conteúdo produzido. Mas antes de eu começar a falar sobre os livros em si, por favor, já deixa um like pra ajudar na divulgação, se inscreva se você não for inscrito, lembrando que aqui embaixo no box de descrição tem link de compra para os livros que eu estiver citando. E você comprando através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Começando aqui pelas leituras da MLI, aproveitei para encaixar a leitura coletiva que eu estava organizando, que no caso é do livro A Dança da Floresta. E esse livro, ele é uma espécie de releitura da história das 12 princesas bailarinas e da Princesa e o Sapo. A diferença é que a autora aqui, em vez de botar 12 princesas, ela botou 5 irmãs, até porque eu senti que ela queria trabalhar melhor a personalidade de cada uma dessas irmãs. E essas irmãs, elas meio que compartilham um segredo há muito tempo, que é o fato delas terem acesso a um portal mágico que leva elas para um mundo fantástico e que toda noite de lua cheia, elas vão lá, dançam com esses seres mágicos, aproveitam as festas desse reino. Só que em um determinado momento da vida delas, o pai dela adoece, precisa se ausentar. Daí esse mundo mágico começa a correr um certo perigo e elas mesmas estão correndo o risco de perder a liberdade, por conta de um primo que começa a meio que assumir os negócios da família. Já adianto que eu adorei a escrita, eu adorei a história em si, achei super fluida e a autora constrói muito bem os personagens. Porque, gente, cada um deles tem uma personalidade muito diferente um do outro, que você identifica quem é cada um muito rápido e você se envolve de uma forma que, por exemplo, eu tava super torcendo pela Jenna. A Paula, que era uma das irmãs dela, eu também tava super envolvida, eu adorava, eu gostava também da pequenininha, né, que é a Estela. E ao mesmo tempo, eu me irritava profundamente com a Tati. Porque a Tati, ela é a irmã mais velha, mas quem bota as coisas em ordem de verdade é a Jenna. Aí a Jenna como, né? Se esforçando, trabalhando, correndo atrás de resolver os problemas. E a Tati de charme, né? Porque teve umas coisas que ela fez aqui que me irritaram. Na verdade, irritaram todo mundo da LC. Todo mundo tava chateado com a Tati. E o tal primo, gente, olha... Tem algumas coisas ali que você até entende, né? Alguns problemas que se passam dentro da cabeça dele, né? A maneira que ele pensa. Mas, mesmo assim, a gente se emputece com o menino. Porque ele, olha, ele faz cada coisa que realmente é estressante. E não falo isso nem no mau sentido, não. Na verdade, eu falo até de uma forma muito positiva, porque a autora realmente consegue envolver a gente na trama. A gente quer saber o que vai acontecer ali. E sobre o final dele, eu acho que ele se conclui muito bem. Inclusive, tem um ponto. Esse livro aqui, ele era publicado antigamente, tanto que ele era marcado como volume 1, tá? Só que lendo ele agora, gente, ele tem um final, tá? Ele, tipo, a história se conclui realmente. Aí eu fui ver, o volume 2, ele é dentro do mesmo universo, mas é outra questão, outros personagens, então esse livro funciona perfeitamente como um livro independente, como um volume único. Se você em algum momento deixou de ler esse livro achando que não vai ter continuação ou qualquer coisa assim, cara, esquece isso, pode ler tranquilo. Inclusive, né, quem republicou foi a editora Wish e vocês podem adquirir tanto na Amazon como no site da própria editora. E caso você vá comprar no site da editora, tem cupom de desconto do canal. Eu sempre deixo o link desse cupom no box de descrição de todos os vídeos. Vai estar aqui embaixo, tá? É só vocês conferirem e é válido tanto para esse quanto qualquer outro produto do site. Mas enfim, para quem gosta, né, de histórias de fantasia, de reconto de fadas, super recomendo esse livro. Realmente adorei, inclusive agora eu tô até curiosa para ler outros livros dessa autora porque eu gostei muito dela.
Aí eu também aproveitei que a Suma tinha me enviado um livro de parceria, então já encaixei logo na maratona, que no caso foi A Última Missão de Gwendy. Esse livro aqui, ele é o terceiro da trilogia da Gwendy. Não vou me aprofundar muito aqui no vídeo, porque já tem um vídeo resenha desse livro aqui, e também tem um outro onde eu falo sobre o primeiro e sobre o segundo livro da série. Esses dois vídeos não tem spoiler de nada da trilogia inteira, tá? Não tem. Vocês podem assistir os dois vídeos tranquilamente. Mas só pra vocês terem uma noção sobre o que se trata a história, lá no primeiro livro a gente conhece uma garotinha chamada Gwendy e ela recebe de um homem misterioso uma caixa que é bem estranha. Essa caixa, ela é mágica e ela é capaz de dar alguns pequenos presentes, sabe, pra Gwendy, mas ao mesmo tempo vai estar carregando uma responsabilidade imensa, porque ela pode ser responsável pela destruição de muitas coisas. Essa é a premissa do primeiro livro e isso segue durante a trilogia, só que o interessante é que a gente vai acompanhar o crescimento da Gwendy. Então, assim, no primeiro livro ela ainda é criança, chega um pedaço ali da adolescência dela, no segundo ela é uma mulher adulta e nesse terceiro ela já é idosa. Eu adorei essa trilogia porque ela traz vários elementos sobrenaturais, mas ao mesmo tempo ela traz algumas reflexões sobre a própria natureza humana. Realmente foi uma série que eu adorei e eu me apeguei muito a Gwendy. Sério, gente, ela é uma personagem que eu simplesmente amei. Eu criei um carinho por ela e também é uma daquelas histórias que quando acaba você sente falta do personagem. Mas como eu já falei, tem vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia e tudo mais. Vou deixar esse vídeo no box de descrição pra vocês assistirem, mas já adianto que essa série aqui do King com o Richard Chizma, até agora eu não aprendi a falar o sobrenome do outro autor, vale muito a pena vocês lerem. Aí eu consegui concluir também o segundo tomo do Priorado da Laranjeira. E esse livro, gente, já tem vlog, tá? Onde eu falo tanto sobre o primeiro tomo quanto o segundo tomo. Porque lá fora, esse livro ele era um volume único. Aqui é que eles dividiram, mas é um livro só. E nesse vlog eu comento todas as minhas impressões, um pouco sobre a história, os personagens, mas sem spoiler de nada, então vocês podem assistir tranquilos. Vou deixar o link aqui no box de descrição e nos cards pra vocês também. Aí eu concluí também uma duologia, que foi a duologia do Estranho Sonhador. E no caso, Um Estranho Sonhador foi uma releitura e A Musa dos Pesadelos, que era a continuação, foi a minha primeira leitura dele. E basicamente nessa duologia nós vamos ter o Lázaro Estranho, que ele é tipo um bibliotecário júnior e órfão de guerra. E desde sempre ele foi meio obcecado por uma cidade chamada Lamento. Então ele queria saber o que aconteceu nessa cidade, como é que eram os deuses desse lugar. Até que um dia realmente surge a oportunidade dele conhecer essa cidade. Não quero entrar em tantos detalhes porque eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa duologia. Mas assim, gente, eu achei simplesmente uma fantasia incrível. O universo é muito bem construído, ele é muito rico. A Liane Taylor, ela tem uma escrita maravilhosa. Eu acho que talvez algumas pessoas possam achar que é muito floreada, que ela demora um pouquinho em alguns pontos, mas eu achei particularmente muito bonita. Eu olhava para aquilo ali e pensava, gente, meu Deus, o quão bom deve ser nascer abençoado com o dom da escrita. Em termos de fantasia, cara, eu achei muito legal a forma que ela trabalhou aqui. Anjos e deuses e coisas do tipo. É bem diferente das temáticas que a gente vê de anjos em outras histórias. E a gente fica muito entretido querendo, né, conhecer os mistérios daquela cidade também. E eu sinto que eu aproveitei um pouco melhor essa releitura. Porque, gente, livro de fantasia, né? Mas tem um romance dentro dele. E eu não sou uma pessoa muito paciente com romance. E na primeira leitura, eu me lembro que eu ficava ansiosa nas partes que aparecia esse romance, porque eu tava com muito medo da autora perder o foco, sabe? Agora que eu fui ler, sabendo que ela não perde o foco, nesses momentos de romance eu tava, não, tranquilo, vamos curtir aqui um momento fofinho. E é isso. Que inclusive reconheço que as cenas românticas são realmente muito bonitas. Então foi uma ótima releitura, super aproveitei. E é um livro também que vai trabalhar muito a questão de ciclo de ódio. Tanto que os personagens são muito bem construídos, a gente vê claramente o dilema deles. Inclusive tem uma personagem especificamente que, assim, eu sou uma pessoa vingativa, então eu compreendi muito essa personagem. E mesmo sabendo que o que ela estava fazendo era errado e cruel, eu entendia tudo que ela tinha passado. E eu virava e falava assim, cara,
Tudo bem que precisa chegar um momento que tem que parar, mas eu acho completamente compreensível ela estar agindo assim. E mesmo tendo essa questão aí sendo trabalhada, a autora também depois, ela não resolve do nada, sabe? Não fica tipo, ai, tudo mil maravilhas, perfeito e acabou. Não é assim que as coisas funcionam, então ela soube trabalhar muito bem. E o que eu já tinha adorado no primeiro, ela ainda fez melhor no segundo, porque a gente entende muito bem o que aconteceu no passado desse universo e até mesmo em outros universos. E a gente também percebe o quão vasto ele é. Inclusive, se ela quisesse, ela poderia criar 1000 histórias aproveitando essa linha que fariam sentido. Mas enfim, não vou me estender mais, não quero dar spoiler, vai ter vídeo próprio para esses 2 livros. Eu só queria que esses livros fossem mais hypados, né? A autora, na verdade, porque já foi publicada aqui a trilogia Feita de Fumaça e Osso pela Intrínseca e depois parou de ser publicada. Essa duologia foi publicada pela Universo dos Livros, mas também não teve tanto hype assim, tanto que tá difícil de encontrar as edições físicas e quando a gente acha, elas estão super caras, principalmente Musa dos Pesadelos, mas pelo menos, gente, essa duologia vocês conseguem ler, porque os e-books deles normalmente são baratinhos, tá? Inclusive eu não paguei mais do que R$9, e os 2 estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, assim, o acesso tá fácil. Então, se você tiver oportunidade, por favor, leiam esses 2 livros, porque a história é incrível. Aí, falando em Kindle Unlimited, também peguei uma HQ, que é O Monstro Debaixo da Minha Cama. E apesar de ter esse título que parece ser uma história de monstro, infantil, essas coisas assim, ela não é. Na verdade, ela é bem adulta e vai trabalhar um tema muito delicado ali, porque a gente vai estar acompanhando a trágica infância da Lucy, que ela é uma garotinha, assim, bem excluída, ela não tem muitos amigos, ela meio que... O mundo dela são as histórias em quadrinhos e os brinquedos, e ela constantemente tem que lidar com os abusos do pai. E sem falar na omissão da mãe. E devido a esses episódios, assim, bem traumáticos pra ela, ela começa a apresentar um comportamento bem cruel, que é preocupante. Ela vai passando por alguns conflitos ali e também uma distorção de realidade, onde ela meio que começa a escutar os próprios brinquedos, que eles estão tentando ajudá-la, apesar de ser uma maneira um tanto ruim, a superar o medo dela. Eu gostei muito dessa HQ, eu acho que ela trabalha um tema super importante. Já tinham me avisado que ela não era infantil, que ela ia por essa linha mesmo, mas ainda assim eu me surpreendi com o trabalho do autor e desenhista, né? De como ele conseguiu mostrar tão bem o quanto que essas situações traumáticas afetam a mente de uma criança. É um trabalho excelente, com certeza eu recomendo, só fica aí o aviso, né, da questão do gatilho, que se você tiver gatilho com esse tema em específico, talvez você se sinta um pouco impactado. Mas assim, é realmente um excelente trabalho. E tá no Kindle Unlimited, dá pra vocês lerem tranquilamente. Agora, indo pra maratona louca do terror, eu acabei focando, né, mais em histórias assim de terror e suspense. E a primeira delas, gente, eu não vou falar nem o nome do livro aqui, porque senão estraga a surpresa, né? A Adessa fez um projeto no Catarse, onde a gente iria receber um livro que ia estar encapado pra gente não ver sinopse, não ver autor, não ver capa, não ver título, não ver nada. Ler totalmente na surpresa, na leitura coletiva. Está aqui o livrinho. Inclusive, fiz vlog desse livro. E no vlog mesmo, vocês só vão descobrir qual é o livro no final, porque eu fui lendo completamente às cegas. E eu não quero falar sobre o livro aqui, senão estraga o propósito do outro vlog, sabe? Então, assim, vão lá conferir. O que eu posso adiantar pra vocês é que é um livro de suspense. E eu adorei tanto o livro quanto a experiência em si. Inclusive, quero muito que a Adessa faça de novo, porque eu quero participar. Aí depois eu fui pegar um outro suspense que eu já estava bem ansiosa pra ler, que no caso é A Última Casa na Rua Needless, e eu só queria ler esse livro por causa da frase do King. E assim, gente, eu simplesmente adorei esse livro. E ele acabou virando um favorito pra mim. Mas, assim, não posso falar muito, porque eu acho que falar muita coisa sobre esse livro aqui meio que pode estragar. Vou falar o mínimo possível. Inclusive, queria ter gravado uma resenha dele e eu não gravei porque eu simplesmente não sei como é que eu iria gravar uma resenha sem dar spoiler, porque é realmente muito difícil. Mas só pra vocês terem uma noção do que se trata, aqui nós vamos conhecer o Ted. E ele é apresentado pra gente como um homem que tem problemas de memória e ele vive com a filha adolescente dele, que é a Lauren, e uma gata chamada Olivia. E assim, gente, ele tem uma vida que é até bem solitária, né? Tanto que em um determinado momento da vida dele, ele já chegou até ser suspeito, né, sobre o desaparecimento de uma garota, que inclusive agora, no tempo presente, a irmã dessa garota desaparecida resolve se mudar pra casa ao lado da dele pra poder investigar o desaparecimento da irmã. Ela meio que não se conforma
de como que a polícia não concluiu o caso. A partir daí, algumas coisas que estavam escondidas vão começar a surgir, né, a meio que ser desenterradas ali, e essa é uma história onde a gente vai ter diferentes pontos de vista. E isso foi uma coisa que eu simplesmente adorei, porque a gente tem até o ponto de vista da gata. Foi uma coisa assim que eu achei sensacional. Tem certas coisas que eu não posso falar, porque senão vai estragar a surpresa de vocês lendo o livro. Mas o que eu posso dizer é que, assim, esse livro ele aborda uma temática que já me interessa. Eu já li outras histórias que pegam essa temática e me agradaram bastante, mas tem um diferencial. Normalmente as histórias que eu assisti, que a maioria delas eram filmes, né? Elas costumavam ir por uma linha, mas esse livro aqui, ele acaba seguindo um outro caminho que eu achei muito interessante. E tanto um caminho quanto o outro fazem muito sentido, tá? Nas histórias que eu já vi sendo apresentadas. Inclusive, quando você estiver lendo e você descobrir isso, porque não demora muito pra aparecer, é até relativamente cedo, né? O momento que esse tópico é abordado, você pode pensar assim, nossa, mas isso existe? Gente, existe. Existe isso mesmo, tá? É porque é pouco falado. E mesmo que isso seja mostrado até cedo no livro, a autora consegue manter a gente preso na história porque vão outras coisas acontecendo e se desenrolando que você quer ver como que as coisas vão se concluir. Então achei isso maravilhoso porque tem certos livros que quando a gente já descobre o plot, né, ali, ele fica meio sem graça. Esse não, ele se conserva no suspense até o final. E outra coisa que eu também adorei nesse livro foi o pós-fácil, né, da autora, onde ela vai falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia de escrever esse livro, de como que ela trabalhou para isso. E eu adorei porque mostrou que ela foi responsável. Inclusive, no final também tem uma lista de referências bibliográficas. Então, assim, a autora aqui, ela realmente soube trabalhar essa temática. E eu adorei e recomendo esse livro pra vocês. Aí eu ouvi um audiobook também, que foi A Garota da Casa ao Lado. E assim, gente, que suspense sem graça, tá? Porque aqui a gente tem uma mulher que ela parece ter a vida perfeita, a família perfeita, a casa perfeita. Até que em um determinado momento, a filha da vizinha dela desaparece, depois quando encontra a menina já morta. E nisso, essa personagem começa a ficar muito preocupada com a intimidade dela, das pessoas descobrirem que a vida dela não é tão perfeita assim. Então, só de sair, que isso, assim, é a premissa inicial, você já percebe que ela ou a família dela vai ter alguma coisa a ver com essa morte, porque senão ela não estava preocupada. E já percebendo isso ali no início, tipo, primeiros 2 capítulos, sabe? Já é algo que não empolga. Eu realmente só continuei porque era um audiobook que eu botava, assim, pra matar o tempo lavando louça, sabe? Aquela coisa. Porque se fosse, assim, livro físico, e-book, pra eu ler com os olhos, eu provavelmente teria abandonado ele, assim, em menos de 10%. E a protagonista também não é uma pessoa, assim, interessante. Na verdade, ela é bem chata, uma insuportável, e ela se preocupa com as coisas, assim, tão fúteis, sabe? Que eu já tava me estressando, eu já queria bater nela. Que eu falei assim, minha filha, pô, sem paciência pra você. Aí o livro também põe umas pistas falsas, mas, assim, é tão falso que a gente bate o olho e vira e fala assim, não é esse caminho. E quando chega no final, né, que a gente vai descobrir as circunstâncias, as motivações e tudo mais, o que levou ao assassinato dessa menina, é sem graça. É tipo, sério que é só isso? Você não se importa. E o final também não é justo. Eu acho que se o final fosse diferente, talvez eu até gostasse um pouquinho do livro. Com aquele final ali, eu virei, gente, achei bem regular. Talvez seja um livro que vai entreter quem ainda tá iniciando, né, as leituras dentro do gênero de suspense, mas para quem já lê suspense mesmo, né, há um tempo, que gosta bastante do gênero e aquela coisa toda, esse livro aqui eu acho muito difícil de conseguir entreter, porque ele é muito simples, ele é muito vago, muito genérico. Ele é bem sem graça mesmo, e se ele não fosse audiobook, eu provavelmente teria abandonado. Aí, como era maratona, eu gosto de sempre pegar alguns contos, assim, né, que são rapidinhos de ler, e o primeiro deles foi O Jogo da Moeda, e aqui a gente tem 3 amigas, né, que elas decidem ali fazer aqueles joguinhos tipo brincadeira do copo, coisas do tipo. E até aí eu tava tipo assim, aquela historinha básica de fantasma, né, aquela coisa. E basicamente é o jogo da moeda, que elas ficam jogando a moeda e perguntando, a resposta pode ser sim ou não. A questão é, qualquer espírito pode responder e as intenções desse espírito podem tanto ser boas quanto más. Até aí, ok, nada diferente do óbvio. Mas a autora colocou um plot ali, tem um diferencial. E sendo bem sincera, eu não tava esperando, eu queria até que o conto fosse um pouco maior para ela explorar isso um pouco mais. E se ela pegasse essa temática e resolvesse fazer um livro completo, tipo assim, grande, ia ser muito legal. Eu adorei, recomendo, é uma coisa que você lê ali em 10, 15 minutinhos, assim, gostosinho.
E, inclusive, eu fui atrás de um outro conto dela, né? Tipo, achei legal, queria ler mais alguma coisa. Eu peguei o Papel de Sangue. E aqui a gente tem o Dan, que ele é um autor. E ele tá com um prazo ali bem apertado para entregar o manuscrito pro editor dele. Só que aqui, ele, pra escrever as histórias, escrever os personagens, ele literalmente precisa arrancar o próprio sangue. Então, a descrição que a autora faz dessa cena, de como que isso acontece, é muito interessante. Eu achei essa ideia bem imersiva. Eu consegui me conectar bem fácil e eu achei a ideia muito interessante porque eu senti que faz um paralelo, sabe? Sabe quando a gente se dedica muito a um trabalho e a gente vira e fala assim, eu tô dando meu sangue por isso? É essa ideia, só que de uma maneira sombria e literal dentro desse conto. Então eu gostei muito. O final dele é um pouco mais aberto, assim, né? E você fica muito na vontade de que tivesse mais coisa, que tivesse mais história. Mas ainda assim, para um conto, eu achei excelente, adorei, recomendo também. E o terceiro conto que eu peguei, aí já foi de outra autora, né? Que foi O Clamor da Loucura, da Juliana Daglio. E ele sofre do mesmo problema que os outros dois anteriores, de eu querer que o negócio seja maior porque eu gostei da história. Eu, sinceramente, não sei o que fazer com essas autoras, gente. Gente, olha, eu gosto dos contos de vocês, mas pelo amor de Deus, escreve uma novela, escreve um livro completo pra eu poder usufruir por mais tempo, tá? Porque a história é realmente boa, tem elementos legais. E nesse da Juliana Daglio é o seguinte... Tem uma mulher que ela é meio cética, assim, né, a respeito de fantasma, casa assombrada, essas coisas assim. Só que ela é fã dessas histórias sobrenaturais, tanto que ela marcou de dar uma palestra numa casa que é bem conhecida ali da região como Assombrada. E nisso ela se hospeda num hotel que é em frente, né, porque é próximo dessa casa. Dentro desse hotel, ela acaba encontrando um pendrive que possui alguns arquivos de áudio. E assim, teria sido melhor ela não ouvir esses arquivos de áudio, porque isso vai mudar a percepção dela sobre o que é real e o que não é. Vocês já sabem que eu gosto da Juliana Daglio, eu acho bem imersiva. Inclusive, as cenas, né, que a personagem ia ouvindo esse áudio, cara, eu fiquei bem conectada ali, parecia que eu tava ouvindo junto com a personagem. Adorei o conto, tá? Eu só me incomodei porque eu queria que ele fosse maior, que ele tivesse mais coisa, porque ele tem uns elementos sobrenaturais muito legais. Mas enfim, recomendo esse conto aí também. E esses três que eu falei, gente, estão todos no Kindle Unlimited, tá? Mas enfim, gente, essas aqui foram as leituras, né? Sem contar os e-books e audiobooks, então acho que eu li bastante coisa. Finalmente consegui tempo pra gravar esse vídeo. Tô muito feliz agora. Mas eu achei que foi um mês bem produtivo, eu li bastante coisa boa. Teve uma coisa ou outra que, né, não me empolgou tanto assim, mas ainda assim o saldo foi muito positivo. Agora eu quero saber de vocês, o que foi que vocês leram nessas maratonas, se vocês participaram, se já leram algum desses livros, vamos conversando. Por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que goste de fantasias, suspense e terror, porque eu senti que eu falei muito desses três gêneros aqui nesse vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada do que tá saindo por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!